A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo dia para você. Sei que hora que você vai estar vendo este vídeo, né? Louvado seja Deus. Mas que Deus, Ele venha te surpreender. Estamos num projeto aí, irmãos, lendo a Bíblia em um ano. Então a gente está aqui hoje no dia 28 de março e a gente vai ler Gênesis capítulo 13, tá? E estamos aí juntos para a glória de Deus. E você que gosta deste conteúdo, se inscreva, deixe seu like. Temos live pelas manhãs e à tarde às 17 horas. De manhã às 7 da manhã e às 17 horas da tarde, viu? E Deus, Ele responde. Amém? Então vamos começar então com Gênesis 12. Gênesis 13, né? Na verdade. Perdão. Vamos lá então. Gênesis 13 vai dizer assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abraão muito rico em gado e prata e ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera, estivera em sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. 9. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolher, eu irei para a esquerda. 10. E levantou-se Ló os seus olhos e viu toda a terra e toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrava em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodomas e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também sua descendência contará. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto ao Hebrom, edificando ali um altar para o Senhor. Bem? Então, encerramos Gênesis 14 aqui, em nome de Jesus. Eu aprendi aqui uma coisa, que quando dois não dá... Mamãe falava um ditado, dois bicudos não se beijam. Então, irmãos,
Se não está dando certo, é melhor cada um para o seu canto. Não vai deixar de ser irmão, não vai deixar de ser amigo, mas é melhor manter a amizade assim. E outra coisa que eu aprendi, Abraão era um homem de altares. Onde ele ia, ele fazia um altar. Você tem colocado altares? Você foi para o Brasil, saiu do Brasil, você mudou de cidade. E quando você chegou, você mudou de empresa, você levantou o altar para o Senhor, aonde você está? Bem, irmãos, agora a gente vai passar para João 13, sem perca de tempo. A gente vai tentar não ficar enfadando os irmãos e cumprir aqui o nossa maratona, bem? João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus também, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a sua toalha, cingiu-se. Depois, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas a mim os meus pés? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. E disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar-se, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que havia de trair. Por isso ele disse isso. E nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, tomou suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse: entende-vos o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o Senhor. Ora, se eu sou mestre, Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se fizerdes. Eu não falo de vós, e eu bem sei que aqueles que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura que quem diz: o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Depois, agora, vou-lo tenho dito, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, eu vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. A quem recebe a mim, recebe também o que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, então glorificou e disse: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Imagina como é que Jesus se sentiu, né? Já sabia tudo o que estava para acontecer. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de que ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal para ele, e este que perguntasse para ele quem era aquele que ele falava. Então Simão Pedro fez sinal a este e fez, né? Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele que eu der um bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariote, e filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás.
E disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque com Judas tinha bolsa. Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra alguma coisa que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. E tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda pouco estou convosco. Vós me buscais, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não poderei vós ir. E eu vou tenho dito também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, para que eu vos ame a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, vós se amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, porém depois me seguirá. E disse Pedro: por que não posso seguir-te agora? Porque te darei a minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida para mim? Na verdade digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus, com mais leitura da Bíblia em um ano. Amém? A paz do Senhor. Obrigado que você ficou até aqui comigo. Curte, compartilha e deixa seu comentário aqui. A paz do Senhor, Deus abençoe. Um abraço da missionária Cláudia.